Irmãos, bom dia a todos. Abra, por favor, irmãos, em a primeira carta que escreveu o apóstolo João, capítulo 2, iremos ler apenas 2 versículos. Iremos ler apenas 2 versículos da carta do apóstolo João, famoso apóstolo do amor. Ele não tinha apenas amor de palavras, mas era um amor verdadeiro. Foi o único discípulo que não abandonou Cristo e que viu Cristo ser crucificado e esteve com Cristo. E Cristo disse à sua mãe, Maria: mulher, eis aí o teu filho, e homem, eis aí a tua mãe, indicando para João cuidar de Maria. Sim, mas vamos ler essa carta aí, capítulo 2 de João, versículos 1 e 2, que tem a ver com a nossa aula hoje. Estamos trabalhando o terceiro tópico, que fala que nós perseveramos, que os crentes perseveram por causa da eficácia, do mérito e da intercessão de Jesus Cristo. É o terceiro subtópico. Os crentes perseveram por causa do mérito, da eficácia do mérito e da intercessão de Jesus Cristo. E eu quero ler esses 2 versículos, meus irmãos. Quero avisar o antes que eu desviei, estou com uma atualizada aqui nesse dia, tá? Mas continua crente aí. Dessa aqui. Mas eu vou ler com os irmãos que a maioria tem atualizado, né? Mas não tem muita mudança ali para fiel nesse texto aqui, não. Diz assim o texto, irmãos, ó: filhinhos meus, aquele jeito bem carinhoso de João, né? Tratar os seus ouvintes, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o título que João está dando a Jesus: Jesus Cristo, o justo. É um aposto, é um explicativo, é uma passagem que dá uma explicação a mais sobre a quem você faz referência. Então ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai. O nome desse advogado é Jesus Cristo, e ele é o justo, com o artigo masculino em letra maiúscula e o J em letra maiúscula. Ele é o justo. Ele é o justo do Salmo 115, né? Quem vai morar, Senhor, no teu santo lar, né? Quem há de subir no teu santo monte, ele é aquele justo. E aí no versículo 2 ele diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Então vamos orar. Jesus, nós te damos graças pela tua palavra, que é mais uma vez lida aqui. Que privilégio, Deus, é ler a tua palavra numa manhã de domingo. Que privilégio, Senhor, que graça, que alegria, que momento de júbilo, Senhor, e de festa é estar novamente ao redor da tua palavra, deste banquete da graça, tão bonito, tão belo, tão saboroso, Senhor. Este pão da vida que é Cristo, que alimenta as nossas almas. Saber que temos todos os nossos pecados perdoados pelo sangue derramado de Cristo Jesus no Calvário. Este sangue inocente e puro, nós temos comunhão com Deus. Fomos reconciliados por tua obra santa, Jesus. E aqui nós te agradecemos por isso. Porque nada, Senhor, neste mundo, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, Senhor, nem nós mesmos, nem ninguém poderá nos arrancar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós te louvamos, Senhor, por esta graça. E este é o motivo, Senhor, maior da nossa alegria e de nossa esperança. É saber que estamos guardados em Cristo Jesus, que estamos propiciados em Cristo Jesus, que estamos justificados em Cristo Jesus, o justo. E assim nós te bendizemos nesta manhã, porque é momento de culto e de alegria na tua presença.
E também queremos, Senhor, te pedir graça para entendermos mais um pouco da tua palavra. Pedir um coração simples e desarmado para entender o teu evangelho. Pedir, Senhor, também gratidão na alma para te louvarmos constantemente por esta luz que ilumina os nossos pés nesta caminhada, que é a tua palavra. Muito obrigado por tudo isso. Dá graça a nós, Senhor, para aprendermos a tua palavra nesta manhã. Nos dá graça, Senhor. Graça, Senhor, é o que precisamos. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmão, mas antes de entrar propriamente nesse texto, eu quero que Lohane, por favor, abra em Marcos capítulo 4, versículo 11. Eu quero voltar só um pouquinho no tópico 2, que fala do amor gratuito e inalterável de Deus Pai. Marcos capítulo 4, versículo de número 11. Só para eu concluir essa parte, eu preciso... Desculpa. Capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 1. Pode ler, por favor. Eu disse uma voz dos céus e dizia: Tu és meu filho, amado e quem comprado. Quanto está na tua versão aí? Anos. Eu vi uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado e quem me comprado. Tá certo. Então veja, irmãos, na aula passada nós trabalhamos que um dos motivos pelos quais o crente não pode perder a sua salvação e que ele vai entrar salvo na glória é que Deus o ama com um amor que não pode ser medido. É um amor de uma qualidade tal que eu não posso dizer que Deus ama mais o pastor porque ele é pastor e ama um membro aqui menos porque ele é membro. Quando Deus diz que ama, Ele ama. E não se mede o amor de Deus. Entendeu? Essa é a qualidade do amor de Deus. É a qualidade do amor ágape. O amor que nós exercemos por outras pessoas pode ser um amor condicionado. Então, às vezes, você ama um filho, isso é pecado também, e traz um problema sério para a família. Quando o pai ama mais um filho, porque aquele filho ele se dá melhor na escola, ou ele é sempre um filho obediente, né? Então ele vai se dedicar mais àquele filho, vai amar mais aquele filho. E aquele outro filho que é mais lento nos estudos, que dá mais trabalho, que é mais bagunceiro, que desobedece mais, esse pai vai ter um amor mais limitado para com este filho. Isso vai provocar problemas sérios na família, isso é pecado, mas a gente percebe aí que há em nossa pecaminosidade humana essas falhas de condicionarmos o amor por uma pessoa por aquilo que ela é e faz, não é? Mas o amor de Deus não é assim, irmão. O amor de Deus, quando ele diz amo, o amor eterno, te amei, né? Vos amei. E é interessante a forma verbal, é uma forma completa e cabal. Vos amei. Não é que Deus deixou de amar, não. Vos amei ali é uma forma completa, é um amor realizado, é um amor de fato aplicado nas nossas vidas, tá? E fazendo um parênteses aqui, os irmãos notaram que nós acabamos de cantar a perseverança dos santos? Os irmãos viram que nós cantamos? Cantamos? Acabamos de cantar que hino aqui que nós cantamos? A ti Deus guardará. Todo mal que existe, a tua guarda, teu protetor será. Não é isso? E a gente aplica isso no dia a dia, claro, Deus nos guarda. Mas esse salmo, já viu o final dele? Até a eternidade, que guardará agora e até no porvir. Você percebe a perseverança dos santos, irmão. Salmo 121, cantado. Perseverança dos santos está cantado aí. Amém? Bem, voltando agora para o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Por que eu estava meditando durante a semana e já havia aprendido muitas verdades nesse texto. E eu falei, rapaz, eu não posso deixar de passar isso para os irmãos. É algo simples, porém maravilhoso que as Escrituras nos trazem. Olha,
Veja, o pastor já pregou esse texto para nós, mas o apóstolo Paulo falou que nunca é cansativo e nunca é problema repassar novamente, pregar novamente, repregar novamente o evangelho para os crentes, mesmo porque os crentes têm uma amnésia terrível, esquecem fácil. Mas veja o que eu quero dizer, irmãos, Jesus Cristo aí foi batizado, não foi? Lá nas águas do Jordão. O que está acontecendo aí é que Jesus Cristo estava dentro das águas do Jordão e foi batizado. Desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, né? O céu se abre e ouve-se uma voz do céu, não é verdade? E o que a voz diz? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem diz isso? É Deus que diz. E é Deus o Pai que diz a respeito do seu filho Jesus Cristo. Agora preste atenção. Jesus Cristo já tinha iniciado seu ministério? Já tinha? Ou ia iniciar? Ia iniciar, não é isso? Ele se batiza, depois do batismo, aí quando morre João Batista que ele inicia. Quando termina o ministério profético de João Batista, aí ele inicia seu ministério. Ele estava aguardando o precursor João Batista, né? Ter o seu ministério encerrado, não de uma forma gloriosa, como pregou aqui o pastor, não de uma forma, não com uma aposentadoria muito boa, mas ele terminou a sua carreira, foi interrompida por Deus, né? Teve o ponto final aqui na terra por Deus, por uma decapitação, não é? E já anunciando, como disse o pastor, já anunciando qual seria o final do ministério de Cristo, não a decapitação, mas a crucificação. Coisa terrível, né? Mas agora o que eu quero mostrar para os irmãos aqui no texto que eu aprendi, que eu quero passar para os irmãos, é que Cristo não tinha começado seu ministério e Cristo também não tinha realizado nenhuma obra, não é? De cumprimento da lei de Deus, nesse sentido, que eu, assim, é mais prático do termo, mas ele já tinha cumprido, já, desde quando nasceu sob a lei, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Cristo não tinha iniciado seu ministério, não tinha realizado as grandes coisas que ele realizou aqui, e mesmo assim, antes de tudo isso, Deus está dizendo que se compraz no Filho dele, no Filho amado dele. O Filho dele é amado, independentemente de ter realizado ainda o ministério dele, de ter cumprido ainda toda a vontade que Deus o ordenou que ele cumprisse, de ter ido à cruz, mas antes de ter feito tudo isso, ele é o Filho amado. Estão entendendo? Estão entendendo mesmo onde o texto quer nos levar? E além de ser o Filho amado, está dizendo que Cristo é o alvo, a fonte de todo o prazer de Deus. Quando Deus olha para o Filho dele, Jesus Cristo, ele sente todo o prazer do seu ser. É aquele filho que lhe agrada em tudo. É aquele filho que lhe é perfeito em tudo. É aquele filho que veio para a alegria do Pai, a total e plena alegria. Não é verdade? Mas o mais belo disso tudo, primeira aplicação prática, é que para quem acha que vai perseverar pelas boas obras, Cristo já é o amado do Pai e é a fonte de todo o prazer do Pai antes de qualquer boa obra, antes de cumprir o seu ministério terreno. Ele já é o amado do Pai. Então a primeira verdade aplicada aqui é que Deus já ama seus filhos, aos quais Ele elegeu em Cristo Jesus, os quais Ele predestinou em Cristo Jesus, e os ama com amor eterno, e os atrai com laços de misericórdia. Deus já tem esses filhos como filhos amados e como filhos dos quais Deus tem o máximo de prazer neles. Estão entendendo? Entenderam? Quer que eu explique melhor? Eu vou caminhando. Irmãos, é o seguinte: para nós sermos salvos por Deus, quem vem nos salvar? Jesus Cristo é quem? O Filho amado do Pai, em quem Ele tem muito prazer. Quem
Ele tem prazer que ele se compraz. O prazer completo de Deus está em Cristo. Certo? E todos aqueles que são salvos por Deus são trazidos por Deus através de quem? Jesus Cristo. E todos aqueles que são salvos por Deus, Deus os coloca em quem? Em Cristo. Então, preste atenção. Antes de qualquer obra sua, de qualquer feito seu, de qualquer realização sua, Deus te tem como um filho e como uma filha amada, um filho amado. E você e todos os salvos aqui são alvos de todo o prazer de Deus. Deus tem um grande prazer em cada um de vocês. Em todos os salvos aqui, Deus se compraz em cada um de vocês. Por quê? Porque vocês fizeram alguma coisa? Porque vocês vão fazer alguma boa obra? Porque vocês pecam menos do que os outros? Não. Porque vocês estão no Filho amado em quem Deus se compraz. Então todos os dias, todos os dias da existência de cada um aqui, que vocês colocam o pé no chão para viver essa existência, para viver o dia a dia, Deus está olhando para cada um dos seus filhos e está dizendo: eis aí meu filho amado em quem tenho prazer. Eis aí a minha filha amada em quem tenho muito prazer. Porque antes, entre eu e Deus, está o Filho amado e o Filho no qual Deus se compraz. Irmãos, e vejam. Nós não falamos que esse amor de Deus é eterno pelo seu povo? E que Deus não ama mais nem ama menos? E que apesar das minhas oscilações na vida espiritual, Deus ainda tem prazer em mim e Deus ainda se compraz em mim e comigo, por causa da obra eterna e da pessoa eterna de Cristo Jesus? Então eu pergunto, com esse versículo 11 do capítulo 1 de Marcos, não já é motivo suficiente para a gente fechar essa aula aqui e ser grato a Deus em nossa vida, vivendo para a sua glória? Amém. Irmão, não existe argumento maior contra essa doutrina, irmãos, do que esse filho amado no qual o Pai se compraz. Irmão, isso é para colocar de pé qualquer crente aqui. Isso é para nos colocar de pé diante de qualquer perda nessa vida que a gente acha que é perda. Isso é para nos colocar de pé, para sermos os mais empenhados com a causa do reino de Deus. Porque tudo quanto nós formos realizar em prol do reino de Deus, com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, Deus vai estar dizendo para nós todo dia: este é meu filho amado em quem tenho grande prazer. Me alegro com ele, minha satisfação está nele. Porque Deus está olhando para Cristo e nos vê em Cristo Jesus. Se isso não for capaz, irmãos, de curar as nossas almas desse problema que nós temos, de estarmos buscando agradar a todos e buscando algo para nos satisfazer, irmãos, essa passagem bíblica está nos dizendo que Deus nos ama e se compraz em nós, porque Ele ama e se compraz primeiramente com Cristo Jesus, o seu Filho amado, no qual Ele tem prazer. Então esta é a causa de que nós não perderemos a salvação, porque Deus ama Cristo eternamente, não é verdade? E também os que estão em Cristo são amados eternamente, e Deus eternamente tem neles prazer. Por isso que Cristo disse: olha, Pai, eu estive com eles no mundo, mas a minha vontade é que eles estejam comigo e nós contigo e estejamos juntos, ó Pai, sejamos um só. Sejamos um só. Esse é o grande trabalho de Cristo em nós. É naquele dia, meus irmãos, unirmos com Deus, o Pai, de fato que seremos todos um com o Pai. Nada nos arrancará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Por isso que não perderemos a salvação eterna em momento algum. Bem, já passado esse versículo, eu quero agora andar com os irmãos que nós também não perdemos a salvação eterna, segundo o estudo da confissão de fé batista aqui, porque a eficácia do mérito de Cristo e a intercessão eterna de Cristo
motivo suficiente também para não perdermos a nossa salvação. Entenderam? Vamos então ver isso aí. O que é intercessão, irmãos? O que é intercessão? O que significa interceder? Pedir em favor. Pedir em favor. Pedir em favor dele, né? Estar entre alguém, né? Estar entre duas partes, em que há uma parte que é o quê? Perfeita, que é santa, que é soberana, e uma parte que é fraca, uma parte que é rebelde, uma parte que se afasta, e aí entra alguém no meio para unir essas duas partes, não é verdade? Abra aí Jó capítulo 16. Jó capítulo 16. Jó entendeu isso no meio da sua agonia existencial, e ele vai clamar a Deus pedindo um intercessor. Jó capítulo 16. 16, versículos de número 20, 21 e 22. Olha só, que passagem bela quando Jó entendeu a intercessão do Messias, quando entendeu a mediação de Cristo. Veja aí. Vou ler para os irmãos. Posso ler? Não, vou pedir alguém para ler. Leia aí, Samuel, por favor. Meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Para que Deus, leia, para que Deus, 19. leia, 19. Agora sabei que a minha testemunha está no céu. Sim. Nas alturas quem advoga a minha causa. Sim. Pode ler. E nas alturas quem advoga a minha? Meus amigos zombam de mim, mas Sim. meus olhos se desfazem, lágrimas diante de Deus. Para que Deus, Mantém o direito do homem contra o próprio Deus. pronto, pode parar aí. Para que Deus mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. Jó entendeu. Não. O meu problema não está entre eu e esses amigos que estão me perturbando aqui, não. O meu problema primeiro está entre eu e Deus. E se o problema não for resolvido com Deus primeiro, se não aparecer alguém que advogue o direito do homem contra o próprio Deus, o homem perece. Não é verdade? Então, aí em Jó capítulo 16, versículo 19, Ricardo deu aí, que ele fala que desde agora, Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. pronto. Desde agora, sabei que a minha testemunha está nos céus. E quem advoga a minha causa? Então Jó entendeu que ele precisava de um mediador, de um advogado, de uma testemunha ao seu favor. Porque o problema dele, primeiramente, precisava ser resolvido do ponto de vista eterno, do ponto de vista espiritual. Estava acontecendo com ele um problema existencial do sofrimento humano sobre ele. Mas ele entendeu que, primeiramente, ele precisava ser resolvido nos céus. E para resolver o problema dele com os céus, com Deus, somente um advogado, uma testemunha ao seu favor, que estivesse entre ele e Deus. E aí, para quem ele aponta? João, 1 João capítulo 2, versículos de número 1 e versículo de número 2. O que o apóstolo João vai falar lá? 1 Samuel, capítulo 2, ele vai repreender seus filhos e diz assim: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o ar. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? É verdade, não é ninguém. Já aponta a necessidade de um intercessor, de um mediador. Então veja, irmãos, para os irmãos entenderem essa questão, é o seguinte: o homem tinha comunhão com Deus no Éden antes do pecado? Tinha comunhão com Deus antes do pecado. Mas essa comunhão também, irmãos, não se dava senão também através de Cristo, viu, irmãos? Cristo, a intercessão dele é eterna.
Cristo não veio começar a interceder depois que o homem peca, não. Ele é mediador de nossa comunhão entre Deus e o homem. Bem, e o homem tinha essa comunhão, não tinha? Mas o homem não peca. Pecou, né? Vocês pecaram em Adão? Quem aqui não pecou em Adão? Levanta a mão, quem aqui não pecou em Adão? Tu, Marcos, fala a sua cabeça assim, tu pecou em Adão? Tu ajudou ou não? Tu peca ainda? Ah, então tu pecou em Adão. Eu sei que tu era diferente, mas eu pensei que tinha achado uma. Ou seja, nós ainda pecamos. Então, se ainda pecamos, é porque você é um filho de Eva, né? Antes da queda. Então, está guardado, escondido. Então, veja, todos nós pecamos em Adão. E uma vez que pecamos, o que foi rompida entre nós e Deus? A nossa comunhão. Foi rompida a partir do momento em que Adão se escondeu. E foi Adão se escondeu. Quando Adão se escondeu, por que ele se escondeu? Porque ele teve? Porque ele teve? Consciência, muito bom. Mas ele teve consciência do quê? Do pecado. E por quê? E essa consciência do pecado trouxe a ele que entendimento da vida dele? Entre ele, no relacionamento dele para com Deus? Culpa. Mas a culpa ela surgiu a partir de que momento? A partir do momento em que Adão e Eva perceberam-se que estavam em falta com Deus, que agora estava faltando algo neles. Por que eles perceberam que estava faltando algo neles? Porque logo eles se viram nus. E quando eles se viram nus, eles procuraram folhas de figueira e cozeram para si aventais, como diz uma das versões, cobre só a parte da frente. Igual eu quando passo nas camisas, só passa a parte da frente. Porque as costas vão sentar e amassa. Muito branco, né? Mas aí eles usaram só um avental. Fizeram só um avental. Agora vejam o que é interessante. Eles fizeram o avental para cobrir as suas vergonhas, mas mesmo assim permaneceram escondidos. Porque toda a ação do homem em prol de si mesmo para reparar o seu estado diante de Deus, ela é incompleta. Por isso que era só um avental, cobria só a parte da frente, é incompleta. Somente as vestes da justiça de Cristo nos vestem completo. A gente chega bonitinho, todo arrumadinho de Deus, com as vestes de Cristo. Cobre tudo, cobre todas as nossas imperfeições. Mas as nossas obras não, só cobre a metade, e mal ainda, que era de figueira, logo ia secar. E logo estaria mais nu ainda diante de Deus. E é tanto que depois Deus faz o quê? Vestes, não é aventais não, vestes para eles de peles de animais. Não é? De couro, firme, forte, bota neles, veste agora, eles estão vestidos, e bem vestidos. Mas vejam que o pecado, ele nos faz, o pecado nos leva a ter uma falta diante de Deus. Uma falta tal que gera o sentimento de culpa. E uma culpa tal que gera o medo. Um medo tal que nos faz esconder de Deus. Porque nós olhamos para Deus e vemos nele o quê? Juiz e juízo eterno. Olhamos para Deus e vemos em Deus santidade e perfeição e justiça. Não é? E olhamos para nós mesmos e encontramos-nos em falta diante desse Deus perfeito. E agora, como é que voltaremos a conversar com Deus? Como é que voltaremos a ter paz com Deus? Qual o caminho que tomaremos? Deus pega e expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, a fonte de todas as nossas insatisfações e inquietações. Todo mundo aqui quer voltar para o Éden. De qualquer maneira, todo mundo aqui quer voltar para o Éden. Todos os dias, irmãos, a nossa caminhada é voltar para o Éden. Todos os dias, guarde isso na cabeça. Mas Deus tem algo melhor do que o Éden, que é a Nova Jerusalém, que é a qual nós somos lá no céu. Melhor do que o Éden, melhor do que o Éden. Superior ao Éden. E o Éden é o próprio Deus, o lugar de prazer, de delícias. Agora vejam. Para voltarmos ao Éden, só voltamos com quem? Com Cristo. Ele deixou lá do Pai
foi buscar os filhos, pode voltar para lá, né? Mas veja isso. Para isso tudo, Cristo ele assume a pessoa do mediador. Porque não chegamos diante de Deus por nossos próprios atos, nem por nossas próprias pessoas. Então Cristo está entre nós e Deus o Pai. Quando Cristo está entre nós e Deus o Pai, Ele não está apenas para nos reconciliar, mas Ele está para manter também o nosso estado de reconciliação. Porque Cristo, Ele não somente uma vez intercedeu por nós e estamos salvos, e agora temos comunhão com Deus. Não, Deus intercedeu por nós e ainda intercede por nós. Cristo ainda intercede por nós diante de Deus Pai. É uma intercessão eterna, irmãos, e contínua, e permanente, e de qualidade, a tal ponto que, devido a essa intercessão de Cristo entre Deus o Pai e cada um de nós não perdemos a nossa salvação. É porque a intercessão dele e a mediação dele entre nós e o Pai é eterna, é constante, é fixa, é de qualidade, é fundamentada no amor que Cristo tem pelo Pai e no amor que Ele recebe do Pai e derrama sobre nós. Então essa obra eterna de Cristo, de intercessão, ela é constante em nossas vidas. E não é o fato de eu ter pecado hoje de manhã que Cristo deixou de estar entre mim e o Pai. Ele permanece lá. E aí o apóstolo João, quando ele visiona isso através da inspiração do Espírito Santo, ele vai dizer que: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, para que nenhum dos salvos viva uma vida na prática do pecado. Porque os salvos, de fato, não vivem na prática do pecado. Não é aquela ideia que os interlocutores de Paulo lá, quando Paulo escreve aos Romanos, dizem: então, já que superaram a graça, então vamos pecar mais, para que ainda mais a graça se avulte sobre nós. Não é isso que eles falam lá? E Paulo disse: não, senhores, vocês entenderam errado. Uma vez que fomos alcançados pela graça, agora vamos usar dessa graça para vivermos uma vida de santificação e justiça. Porque isso é fruto da graça, santificação e justiça. E aí o apóstolo João está dizendo: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Para que vocês atentem para esta palavra que é luz para os vossos pés, né? Lâmpada para os vossos pés e luz para o vosso caminho, para que vós não tropeceis em coisa alguma, para que andeis em santidade, verdade, justiça e amor. No entanto, se guarde bem esse se aí, em 1 João capítulo 2, ele diz: se, não tem uma vírgula? Esse se é o se da nossa fragilidade, é o se da nossa pequenez, é o se das nossas limitações, é o se que está nos dizendo que, por mais que o Espírito Santo de Deus habite em nós, que a palavra de Deus esteja em nós, que a graça de Deus esteja sobre nós, mas ainda, irmãos, nessa caminhada, devido aos requisitos da velha natureza adâmica pecaminosa, nós ainda estamos sujeitos ao pecado e às fraquezas carnais. Está entendendo? Esse se aí está dizendo tudo isso para nós. Esse se aí é o se que nos humilha, é o se que nos põe do tamanho de todo mundo e que não nos põe em condição nenhuma de acusarmos ninguém, achando que nós somos mais santos e mais perfeitos que eles. Se, guarde bem esse se, viu? Esse se está dizendo para mim e para você que nós somos pecadores, vulneráveis ao pecado, que nós somos limitados e que nós precisamos andar de cabeça baixa, humildes, pedindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, olhando para as nossas próprias fraquezas e cuidando das nossas próprias fraquezas à luz da palavra de Deus. Porque ele já está dizendo aí, ele já reafirma o que ele quer: eu vos escrevo para que não pequeis. Então cuide da vossa vida espiritual, utilize a palavra de Deus para aplicar a vossa vida espiritual. Se, o que ele diz agora aí? Se todavia alguém pecar, e esse alguém aqui, irmãos, ele é bonito.
Porque você percebe que ele é um alguém genérico? Não é um alguém que define? É uma palavra genérica. Se alguém aí no meio da igreja, alguém no meio do grupo que está nessa caminhada para a Nova Jerusalém, então esse alguém aí, ele equaliza todos nós. Ele não está dizendo, se o novo convertido pecar, ou se o irmão mais fraco da igreja pecar, não, se alguém pecar. Se alguém pecar, vírgula, nós temos o quê? Temos advogado. É interessante que esse texto ele redunda para reforçar a ideia de Cristo, o ofício de Cristo. Se alguém pecar, tem advogado. Aí se vocês pegam a palavra advogado no latim, essa palavra aqui, ó, advogado. Essa palavra aqui, irmãos, ó, é o símbolozinho mais, é junto com, do lado de. E esse vogado aqui é de voz. É alguém que tem a voz junto com alguém. Então os irmãos vão entender assim, ó. Aqui está Deus, aqui está Cristo e aqui estamos nós. Aqui estamos nós. E ele diz: se pecarem, se alguém pecar, temos junto ao Pai, então está aqui, ó, junto ao Pai, um advogado, alguém que porta a voz por você. Porque a ideia da palavra advogado é o seguinte: você tem o Estado, ou você tem o rei, ou você tem um órgão superior, mas você precisa reclamar um direito. Você precisa de justiça, não é? Você está em falta, mas você precisa de justiça, de alguém que tenha misericórdia de você, para que o juízo não venha sobre você. Aí você arruma quem? Um advogado. Ele vai falar com você diante do soberano. Ele vai falar com você diante do rei. Ele vai falar com você diante do justo juiz. E aí esse advogado, ele vai portar a voz. E ele vai portar a sua voz. Quando o soberano olhar para o teu advogado, ele vai estar te vendo. Mas você vai estar bem representado por esse advogado. Então disse um pastor, um teólogo americano, o pastor Jim Kelly cita esse irmão, e ele diz que a obra de Cristo nesse sentido é que se você comete um delito na sociedade e você, claro, vai ser preso, vai ser punido, você arruma um advogado e você não fala muito bem, você não conhece a linguagem da lei. Então a gente estava discutindo sobre isso, os recursos que ela tem. E você precisa de arrumar um advogado. Você não fala bem, você não tem uma boa aparência, você não tem recurso, mas você consegue esse advogado. E esse advogado vai te representar diante do justo juiz. Mas só que tem uma coisa: esse advogado fala muito bem, ele tem eloquência, ele tem habilidade, ele conhece muito bem a lei, ele conhece muito bem os recursos. E ele ganha para você a causa e você vai ser absolvido. Quando você é absolvido, você foi absolvido por causa dos méritos deste advogado. Você foi absolvido porque esse advogado tem uma excelente habilidade diante do justo juiz. Você foi absolvido porque esse seu advogado, ele tem uma excelente capacidade. Então você foi absolvido pelos méritos do seu advogado e não por aquilo de você. Assim, da mesma forma é Cristo. Cristo está constantemente portando a voz ao nosso favor. Cristo está constantemente diante do Pai, advogando as nossas causas, levando a Ele as nossas petições, as nossas causas, os nossos pedidos de perdão. E o Pai acata estes pedidos de perdão
e nos reposiciona na caminhada espiritual e cristã e da fé, por causa de quem? De quem? Dos méritos do advogado, que é Cristo Jesus. E onde é que esse texto aponta aí os méritos de Cristo Jesus como advogado? Ele diz: vós tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, vírgula, o justo. Então está aí. Por que ele, advogando junto ao Pai, o Pai nos absolve? Porque quando Cristo vai diante do Pai levar os nossos pedidos de perdão, de misericórdia, de compaixão, que Cristo olha, que o Pai olha para Cristo, ele não vê apenas um advogado, ele vê um advogado, mas um advogado que outrora foi réu no lugar desses réus que estão pedindo perdão. Acho que não tem mais. A figura do advogado é mal vista na sociedade, né? Sim. A figura do advogado é mal vista. E na esfera penal, mais ainda, porque não tem argumentos mais mentirosos do que na esfera penal. Um cara está tentando livrar alguém que tem uma dúvida, ele está tentando atenuar o cara. E aí usa todo argumento: ó, lá se diz que fez isso, lá se diz, confirma, não sei o quê. E às vezes o advogado sabe que o cara está blefando, o cara não fez, mas ele vai tentar arrumar uma brecha ali para tentar livrar o cara. E aí Cristo não, Cristo usa o seu próprio ser, ele é justo, ele vai mediar não atenuando a condição do vida. Vida é pecador, é transgressor, mas ele está em mim. Ele está em mim. Correto. É isso mesmo. Então a ideia que os irmãos têm que ter em mente quando Cristo vai advogar, não. Quando Cristo eternamente advoga junto ao Pai, é que o Pai olha para ele e vê que o advogado que está defendendo um povo, que está defendendo pecadores, mas antes disso, esse advogado esteve na cruz do Calvário, como um réu, sofrendo toda a ira e justiça de Deus sobre ele. E antes mesmo da cruz, esse Jesus Cristo justo cumpriu toda a lei de Deus. E só é justo quem cumpre toda a lei de Deus. E ele cumpriu toda a lei de Deus sem pecado algum. E depois de ter cumprido a lei de Deus sem pecado algum, ele já poderia, irmãos, naquele exato momento receber o título de o justo, mas mesmo assim ainda o esperava a cruz, e a cruz de dor, a cruz de vergonha, a cruz de vitupério, a cruz de zombaria, a cruz, irmãos, de crueldade, e ele assumiu todos os pecados do povo de Deus ali. E como réu foi ele julgado ali por Deus, e como réu foi ele ali punido por Deus, e sofreu toda a ira de Deus em nosso favor. Então quando ele chega diante do Pai, o Pai o vê como advogado, o justo, e vê nele todos os nossos pecados perdoados. E nós em Cristo, Deus nos vê justificados em Jesus Cristo, o justo, o perfeito, sem pecado algum, o santo. É por isso, irmãos, que nós somos o quê? Bem representados diante de Deus. Porque Jesus Cristo, o advogado, o justo, é quem intercede por nós. Entenderam essa questão, irmãos? Aí a seguinte pergunta é a seguinte: por acaso então, irmãos, tem jeito da gente perder a nossa salvação? Se nós temos esse advogado eternamente diante de Deus o Pai, e que eternamente e constantemente ele leva a nossa causa, ele leva a nossa súplica, ele pede a nós pedido de perdão, e Deus vê nele a própria punição pelos nossos pecados, Deus vê nele a nossa justiça. Como é que podemos perder a salvação, irmãos? Só perderemos a salvação se Cristo, o advogado justo, deixar de interceder por nós. Cristo vai deixar de interceder por nós? Cristo vai deixar de interceder por nós, irmãos? Abre aí em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Hebreus 2, 18. Leia aí, por favor, Anderson. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E aqui na minha versão diz: e é poderoso para socorrer os que são tentados. Temos o socorro de Cristo, irmãos, 24 horas por dia. Temos o socorro, a intercessão
e a advocação, e assim posso dizer, a defesa de Cristo por nós eternamente e constantemente entre nós e Deus. E aqui também o escritor aos Hebreus, irmãos, vai dizer que ele é sacerdote eterno, sumo sacerdote eterno diante de Deus por nós. De tal forma, irmãos, que em momento algum Jesus Cristo vai deixar de interceder pelo seu povo. Cristo está constantemente intercedendo por nós, por isso não perdemos a salvação. Agora vamos para o segundo versículo, irmãos. O segundo versículo de 1 João. Segundo versículo de 1 João, para passarmos para as outras referências. O que é que diz aí no versículo 2? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmão, o que é propiciar, hein? O que é propiciar? Apaziguar a ira. O que mais? Tornar alguém propício. Tornar alguém propício. O que é tornar alguém propício, irmãos? O que é propiciar? O que é, Samuel? Aceitável, favorável, propício. Então é tornar alguém aceitável, né? Aceitável, digno. O que mais? Fazer com que alguém, irmãos, favorável a outrem. Correto? Fazer alguém favorável ao outro. Olha, lembra do propiciatório? Lembra? Já tiveram lá, já viram? Na escola dominical das crianças, vocês lembram? Tinha a arca, não tinha? Tinha a arca, não tinha da aliança assim, não tinha a arca. Aqui em cima tinha o quê? Com dois querubins assim, com as asas, uma cobrindo o rosto, uma cobrindo os pés assim, mais ou menos assim, os querubins. E aqui Deus manifestava a sua glória, não é? Como é que era o nome disso aqui, irmão? Essa trampa aqui, de cima. Como é que era o nome dela? Propiciatório. Propiciatório. Como é que é? Tampa do propiciatório. Sim. A arca e a tampa do propiciatório. E eles ficavam o quê? A tábua da lei, Bora, a tábua da lei, a vara de Arão que floresceu e o pote de maná. Lembra disso, né? Veja. Aqui, irmãos, aqui, Deus manifestava a sua glória, não é? Aqui o propiciatório. Agora veja. A arca representava quem no Velho Testamento? Representa quem, irmãos? E aponta para quem? Para Cristo. A arca representa a glória de Deus no meio do seu povo. Os elementos lá dentro representam o Cristo. Representa o Cristo. A vara, a única que a vara floresceu quando discutiam. Não é só a família de Arão que pode nos representar como sacerdote. Não, a vara florescer, Deus confirma que a gente separou. Então, o sacerdócio apontava para Cristo. Que Cristo é o único sacerdócio Entre Deus e os homens. e aceitável entre Deus e os homens. A lei apontava para um cumprimento, porque Deus exigia o cumprimento da lei. O homem era incapaz de cumprir. Claro, O sacrifício diário já é uma representação da incapacidade humana. claro. Então aponta para Cristo. E o maná? E o maná é o alimento diário, que é Cristo. O filho que desceu do céu. Por Davi e a graça. Muito bom. Tudo aponta para Cristo Jesus. E quem está salvo e quem é salvo por Deus está em quem? Vós estáis
em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, do Evangelho da salvação, da vossa salvação. Paulo escreve aos Efésios. Então, o crente vai estar guardado em Cristo, não é verdade? E onde é que Deus manifesta a sua glória? Sobre o propiciatório, não é isso? E quem está guardado da ira? Quem está guardado dentro do altar, da arca da aliança, coberto pelo propiciatório, está guardado do quê, irmãos? Está guardado do quê? Da ira de Deus. Está guardado em Cristo. Está guardado da ira de Deus. Quem está guardado em Cristo está guardado da ira de Deus. Porque o propiciatório, Cristo Jesus, sofreu toda a ira de Deus no Calvário, para que quem estiver guardado nele não sofra mais a ira de Deus. E quando Deus olha para Cristo e a sua obra perfeita, e a sua pessoa santa, quando Deus olha para Cristo, Deus se torna o quê? Favorável a pecadores como nós, irmãos. Entenderam? O que é propiciar? É tornar alguém favorável ao outro. Esse alguém que foi tornado favorável foi alguém que sofreu o dano. Foi alguém que foi o quê? Que foi ofendido. Foi alguém que foi ofendido. E esse alguém que foi ofendido, ele tem todo o direito de exigir o quê? A punição desse que o ofendeu. Mas vem Cristo Jesus e torna esse Deus que teve a sua santidade, a sua glória, ofendida por nós pecadores, por nossa rebeldia. Esse Deus diante do qual nós estamos em falta, e que Deus exige a sua justiça sobre esses pecadores rebeldes, e vem Cristo Jesus e sofre essa ira de Deus, e assume o nosso pecado, assume o nosso lugar, mesmo sem ser ele pecador, e paga o preço pelo pecado na cruz do Calvário. Agora Deus olha para Cristo, para este propiciatório, e ele se torna o quê? Propício a nós. Esse Deus agora olhando para Cristo, ele torna-se favorável a pecadores como eu e você. Entendeu, irmão? Entendeu agora? E aí o apóstolo João fala: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando ele fala ele é a propiciação pelos nossos pecados, irmão, ele está falando dos pecados do passado que foram perdoados pelo seu sacrifício perfeito. Ele está falando dos nossos pecados no presente que foram perdoados pelo seu sacrifício perfeito. E está falando dos nossos pecados futuros, irmãos, que foram todos perdoados pela obra e pela propiciação eterna de Cristo Jesus. Entenderam isso? E veja que ele é a nossa propiciação. Ele torna Deus favorável todos os dias em nosso favor. Todos os dias Cristo torna Deus Pai favorável ao nosso favor. Todos os dias Cristo Jesus, ele faz com que Deus volte-se para nós com amor e com misericórdia, com perdão e com graça. Todos os dias. Essa propiciação ela é eterna. Entenderam assim? Ela é eterna não porque ela não é capaz de perdoar todos os pecados, mas porque é capaz de perdoar todos os pecados. Ela é eterna, ela é eficaz. Entenderam, irmão? Fechou aí? Então é por causa da intercessão e da propiciação eterna de Cristo por nós é que o crente não perderá a sua salvação. Então é por causa de quem? De Cristo Jesus e de sua obra perfeita. Amém, irmãos? Agora eu quero... sim. Queria que você explicasse aí no versículo, ainda no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João 17. Eu acho que é importante. João 17. João 17. Quem está escrevendo o Evangelho de João? Quem está escrevendo o Evangelho de João? O próprio João, não é verdade? E quem escreveu a primeira carta de João? O próprio João. Então João não pode entrar em
contradição, em desacordo. Não é verdade? Então, quando João fala que ele não é apenas a propiciação pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro, alguém vai dizer assim: então Cristo morreu por todos. Então Cristo está sendo a propiciação por toda a humanidade. Então basta dar o primeiro passo e está salvo. Alguém vai dizer? Não é isso, Ricardo? Vão entender por aí? Mas eu quero aqui abrir João capítulo 17 com os irmãos. E eu quero ler com os irmãos aqui, versículo de número 9. Leia aí, Ricardo, por favor, versículo número 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Explicou ou confundiu? Então esse mundo aí, irmãos, pelo de todo o mundo, João, se estivesse dizendo que essa propiciação é universal, então João capítulo número 9, o próprio Cristo é quem está dizendo: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por estes que são Deus. Não é verdade, Ricardo? Pode estar curtida aqui a ideia de que o sacrifício de Cristo ele é suficiente para, ele seria suficiente para Salvar toda a humanidade. de todos. Sim. Se a gente não tivesse olhando pelo lado da eleição. Ele é suficiente, ele é cabal nesse sentido. Correto. Tanto ao decreto da eleição que restringe essa aplicação apenas aos eleitos. Correto. Certinho. Ele é eficaz para a salvação de toda a humanidade, mas aprove Deus pelo beneplácito da sua vontade. O próprio Cristo está dizendo aqui, ó, Que ele roga, não roga, ele roga pelos que Deus lhe deu. Não roga pelo mundo, mas por aqueles que me deste. porque são Deus. Fechou? E Agora, nós- esse mundo aqui, Vamos analisar ainda João capítulo 17, quando ele diz aqui, irmãos, ó, cadê aqui? Vou pegar aqui. Deixa eu ver se é o 21. Não, nesse texto não. Não rogo somente por eles, Sim, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. então Cristo está dizendo, ó, não estou rogando apenas pelos discípulos, exceto Judas que se perdeu, que era filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Eu não disse isso aqui nesse texto? Ele está dizendo assim: eu estou rogando por esses discípulos. Mas, Pai, eu não estou rogando apenas por esses discípulos aqui, os 11 que ficaram, que eu os guardei em teu nome enquanto eu estava com eles no mundo, eu os preservei do mundo, eles estavam no mundo, mas não são do mundo, e eu estou rogando por esses 11 aqui, meu irmão. Mas eu estou rogando também por aqueles que ainda hão de crer no teu nome. E o próprio Cristo disse, quando foi ressurreto dentre os mortos, ele ficou glorificado: e por todo o e pregai o evangelho a toda criatura. Não é verdade? Aquele que crê for batizado, aquele que não crê será condenado. Aí veja só, irmãos, quando ele diz pregar o evangelho a todo mundo, ou para todo mundo, ou em todo mundo, na verdade, para todo mundo, para todas as nações, então Cristo está dizendo que ele está rogando também pelos crentes nele, pelos que iriam ser salvos pelo seu sacrifício, dentre todas as nações, irmãos. Dentre todas as nações, porque Deus não tem amnésia. Ele se lembra muito bem do que ele prometeu a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a palavra vem dizer lá, como diz o judeu, é enxertar. Cristo, pelo evangelho, enxerta novamente os pecadores, todas as famílias do mundo. Onde tiver povos e nações, Deus vai mandar alguém para pregar o evangelho lá e pecadores serem salvos. Certo, irmãos? Então essa é a compreensão de mundo, pelo de todo mundo, ou seja, que todos os eleitos de Deus, entre todas as nações, famílias e povos, raças e etnias, serão alcançados pelo evangelho e serão alcançados por essa propiciação de pecados. Este sacrifício de Cristo é perfeito, porque até então o sacrifício que o judeu praticava era suficiente
suficiente apenas sobre a nação de Israel. Tá, Ricardo? E guarde bem esse contexto. A mentalidade do Evangelho, o carro-chefe do Evangelho de João é universal. O Evangelho de João está endereçado a todos os povos, a todas as nações. O Evangelho de Marcos endereçado aos romanos. O Evangelho de Lucas endereçado aos gregos. O Evangelho de Mateus endereçado aos judeus. Mas o Evangelho de João não, é universal. É para todo aquele que cruzar o caminho do Evangelho, vai ler, vai entender que esse Cristo é propiciação pelo pecado de todos o povo de Deus. Está certo assim? Então por isso que ele diz aqui, ó, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Onde Deus estiver eleitos para a salvação, esses ouvirão o Evangelho. E Cristo fez propiciação eterna por eles. Correto? Muito bom, a pergunta, muito boa. Irmãos, eu estava. Sim, então para concluirmos esse tópico aqui, a gente precisa ainda voltar um pouquinho em João capítulo 17, já estamos aí em 17, né? Do 9 a 21, nós vimos na aula passada, mas eu quero aqui com os irmãos mostrar sobre a intercessão de Cristo. João capítulo 17, do 9 a 21, nós já lemos esse texto na aula passada. E aí nós vimos que Cristo intercede pelo seu povo aqui, diante de Deus o Pai. Mas eu só quero ler alguns versículos aqui, no final, quando Cristo diz assim, ó. Eu vou ler o 19, o 20 e o 21. E diz assim, ó. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui, qual é a função de Cristo então nessa oração? É fazer que sejamos um só, em comunhão com Cristo e Cristo com o Pai, e nós através de Cristo, em união completa, em comunhão completa com Deus Pai. Agora veja, o apóstolo Paulo disse que aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho são filhos da desobediência como os demais. São pessoas irreconciliáveis do ponto de vista humano. São desobedientes, são pecadores contumazes. São inimigos de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala. E o próprio apóstolo Paulo fala agora, na mesma carta, que aqueles que outrora eram inimigos de Deus pelas suas práticas abomináveis no pecado, e que aqueles que outrora eram excluídos da parte de Deus devido à sua condição pecaminosa, eles agora, através de Cristo Jesus, eles passam a fazer parte da família de Deus. Irmãos, sair da condição de inimigo para a condição de família, irmãos, é uma mudança radical. É uma mudança radical. Quer ver um exemplo disso? O mundo romano. O mundo romano era assim: se houvesse um cidadão romano de muitas posses, e ele passando pela rua encontrasse alguém que estivesse com processo na justiça romana, que estivesse sendo caçado para morrer, que estivesse em falta, que fosse rebelde na sociedade, mas que aquele cidadão romano passasse e comprasse aquela pessoa e adotasse aquela pessoa, e fosse lá diante do cartório romano, dissesse: esse agora eu estou falando para ti, mas não tem nada a ver com esse problema, já foi adotado por Cristo Jesus na família de Deus. Aí diz assim: eu agora estou adotando esse rapaz aqui na minha família, ele vai ser o meu filho, ele vai fazer parte da minha família, vai receber meu sobrenome, pode colocar aí, registro. É quanto? É tanto, aqui para. Irmãos, a partir do momento em que lavrasse o documento dele, dizendo que ele agora fazia parte daquele cidadão romano de posses e de nome, e que ele recebesse o nome desse cidadão romano, todos os processos dele automaticamente eram apagados. Irmãos, automaticamente
claramente que a justiça romana não tinha mais nada contra ele. E quando olhassem para aquele rapaz que foi adotado por um cidadão romano, agora eles não veriam mais aquele rapaz rebelde e não viam mais aquele rapaz em dívidas com a lei romana, mas viam agora naquele rapaz a família daquele cidadão, o nome daquele cidadão, a dignidade daquele cidadão romano que o adotou para a sua família. Sabe o que quer dizer isso? Cristo nos adota para a família de Deus. E nós tínhamos todo o escrito de dívida contra nós, não é isso que Paulo diz aos Colossenses? E ele rasgou, irmão, todos os escritos de dívida, todo o escrito de dívida que havia contra nós, cravando-o na cruz. Disse: está pago. O que eles deviam aí está pago. Paguei com o meu próprio sacrifício, paguei cumprindo a tua lei, paguei vivendo uma vida de santificação diante da tua presença, e lá no Calvário eu consumei esse pagamento, paguei o preço que eles deviam à lei. Agora, Pai, recebe-os como filhos da tua família, porque eu sou o teu filho mais velho, o teu primogênito. Recebe-os como os filhos mais novos que voltam lá. E através de Cristo Jesus, nós somos reintegrados à família de Deus. Nós agora não apenas vamos voltar ao Éden, irmãos, mas agora nós vamos fazer parte da família de Deus, irmãos. Nós vamos ter como nosso irmão primogênito Cristo Jesus, aquele que pagou todo o preço para nós, e que somente Ele, através dele, é que nós somos feitos o quê? Filhos de Deus. E porque agora sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Papai querido, temos agora íntima comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Isso quer dizer, irmão, que fomos o quê? Reconciliados. Essa é a obra de Cristo, irmão. Essa é a obra de Cristo constantemente. E aí Cristo diz aqui nesses versículos: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, nós temos toda a plena comunhão, nós temos toda a plena identificação. Assim também o quê? Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, esse Deus existe de nós. Nós vamos perder a salvação, nós vamos perder a vida eterna, nós vamos, irmãos, perder essa tão grande salvação que está em Cristo Jesus. Quero dizer que por nós mesmos nós já tínhamos perdido há muito tempo. Mas eu quero ser melhor com os irmãos, quero ser mais claro. Por nós mesmos nem recebido tínhamos esta tão grande salvação, mas porque Cristo Jesus é o nosso eterno intercessor e perfeito mediador entre nós e Deus, nós também temos esta garantia perfeita de que Deus está trabalhando para que nós sejamos um com Ele e com o Pai, em comunhão perfeita e eterna. Então, irmão, não tem como o cristão perder a salvação, não. Ele vai perseverar até o fim. Sabedores disso, irmão, sabedores disso, o que é que nos resta fazer? Qual é a nossa parte, então? Se nenhuma obra nossa consegue fazer com que perseveremos no caminho da verdade, se nenhuma obra nossa consegue nos colocar dentro do céu, porque Cristo, somente Ele, somente as suas obras, a sua pessoa, o seu sacrifício é perfeito para nos tornar aceitáveis a Deus. Então qual é a nossa parte, sabedores disso, irmãos? É que uma vez garantidos, irmãos, vamos nos doar para o reino de Deus. É que uma vez sabedores de que Deus cuida de nós, de que Cristo cuida de nós, de que Deus nos ama e nos tem como filhos e filhas amadas, de que Deus tem em nós e se comprasse em nós e tem grande prazer em nós por causa de Cristo Jesus, irmãos. Então, irmãos, vamos nos doar para o reino de Cristo Jesus. Vamos levar este evangelho da perseverança dos santos para outros, irmãos. Vamos, irmãos, nos interessar por essa causa de Cristo. Se esse amor de Cristo, irmãos, não nos constranger, irmãos, então, de fato, irmãos, há algo errado em nós. Há algo errado em nós. Porque isso é motivo suficiente, irmãos, para nós estarmos de pé, irmãos, e trabalhando no reino de Deus, mas por amor, irmãos, não mais para sermos aceitos, porque aceitos nós já fomos em Cristo Jesus. Não mais para sermos aceitos, não mais para sermos recebidos diante de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos aceitos e recebidos. Aí é como disse Tim Keller: a religião
é eu obedecer para ser aceito. Mas o Evangelho é eu obedecer, porque já fui aceito, já fui recebido, já sou filho através de Cristo Jesus. E Deus não vai desistir de mim, Deus não vai me desamparar, por mais que eu oscile. E se eu pecar nessa caminhada, irmão, tem um advogado junto ao Pai, que não apenas é um advogado, mas é o justo que pagou toda a minha dívida no Calvário, na cruz, lá no madeiro do Coelho. E que não apenas isso, irmãos, ele é muito mais, ele dá a propiciação eterna por todos os nossos pecados. Então o que nos resta fazer? Fazer igual Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo é quem me põe nessa dinâmica todos os dias para levar o Evangelho aos gentios que ainda não foram alcançados. E aí o apóstolo Paulo disse: ainda me gasto e me deixarei gastar por vós, irmãos, até que Cristo seja formado em vós. Sentirei dores de parto por vós de novo, até que Cristo seja formado em vós. Nessa doutrina da perseverança, irmãos, também vejamos a longanimidade de Deus, a paciência de Deus para com cada um aqui, esperando, irmãos, que nós nos desenvolvamos espiritualmente, investindo todos os recursos da graça em nossas vidas, para que sejamos o que, irmãos, a cada dia mais, o que? Filhos amados dele, filhos no qual ele tem prazer, nos quais ele se agrada. Então, ó, se doe para o reino dos céus, para o reino de Deus. Se sinta constrangido por esse amor de Cristo Jesus. Saiba que ele tem investido muito alto em nós, muito alto em nós. Que os céus não desistirá de nós nunca, porque existe uma pessoa eterna e uma obra eterna entre Deus e nós constantemente, a qualquer momento que precisarmos de socorro. E ele é o que, irmãos? Fiel e justo, irmãos, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Fiel e justo. Então, que essa doutrina da perseverança nos leve, irmãos, a também termos paciência com os nossos irmãos. E assim como Deus investe em nós, para que nós sejamos transformados de glória em glória, sejamos todos os dias santificados, moldados por sua obra, pelo seu Evangelho, pela sua graça, que assim também nós possamos, irmãos, investir em outros, ter paciência com os outros, nessa caminhada cristã. Da mesma forma que Deus olha para nós, investe em nós, tem misericórdia de nós, tem esse amor eterno por nós através de Cristo Jesus, que possamos também fazer isso pelo próximo. Porque disse Dietrich Bonhoeffer, ele disse que entre nós e nosso próximo está quem? Está Cristo Jesus. Que todos os nossos relacionamentos devem ser mediados por Jesus Cristo. Que eu jamais posso olhar para nenhum aqui, irmãos, sem antes ver Cristo entre eu e você. Porque se eu fizer isso, eu estou pecando. Porque se eu olhar para você sem primeiro olhar para Cristo que está entre mim e você, só vai ter inimizade, irmãos. Só vou ver contenda, só vou ver ira, irmãos. Mas quando eu olho para esse Cristo que me perdoou e me reconciliou com Deus através de Cristo Jesus, entre eu e você só haverá o quê? Reconciliação, perdão, amor, verdade, transparência, sinceridade, paciência, longanimidade, esperança de que eu e você iremos mudar ao longo dessa caminhada cristã. Então olhe para o seu próximo, olhe para a sua esposa, olhe para o seu esposo, olhe para o seu pastor e seu pastor te olhe, olhe para todos, olhemos uns aos outros e uns para os outros, mas através de Cristo Jesus. Porque é através de Cristo Jesus que saberemos que todas as nossas vidas aqui foram redimidas e estão sendo redimidas e santificadas e preservadas até aquele grande dia em que nós nos encontraremos com o Pai, em que seremos de fato um através de Cristo Jesus com o Pai. Assim como o Pai está em Cristo e Cristo está no Pai, Deus também quer que o Pai e Cristo estejam em nós, que sejamos habitados pela glória eterna de Deus. Amém.